Graça e paz, povo de Deus, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais uma riquíssima oportunidade de estarmos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor, agradecidos e com toda a esperança. E nesse dia de hoje estaremos tratando de um assunto maravilhoso, mas muito tremendo mesmo, que é a vinda de Cristo e mais propriamente a ressurreição dos mortos, o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares, amém? Temos por base a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, que fala sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre a ressurreição dos mortos, sobre também o transladar do corpo daquele que se encontrar vivo aqui, amém? Então, versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses diz: olha, irmãos, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a consolar a igreja, ele começa agora a transmitir uma verdade que para muitos era desconhecida. Ele diz: olha, não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Porque tem pessoas que acham que quando morreu acabou, não tem mais nada. E muitas pessoas, quando se chegou à igreja, veio para a casa de Deus, para a presença de Deus, aceitou Jesus, não veio com esse conhecimento, foi aprendendo ao longo do tempo. Então ele diz: não quero que você seja ignorante acerca daqueles que dormem no Senhor. Por quê? Porque Cristo, nosso Senhor, Deus, o Pai, o ressuscitou. E assim como o Pai o ressuscitou, também será ressuscitado todos aqueles que depositaram a fé em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que aceitou Jesus, o governo de Cristo, que o Pai lhe deu. Então, assim, ao som da trombeta de Deus, os mortos vão ressuscitar de forma incorruptível, vão ressuscitar. Os vivos e os mortos vão ser transladados, porque a princípio os mortos vão ressuscitar para um corpo como o nosso hoje, que estamos vivos, mas depois juntamente eles conosco, que estaremos vivos, seremos transladados e alcançaremos a graça de recebermos da parte de Deus um corpo como o dos anjos. E assim estaremos com Deus para toda a eternidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, fala sobre isso. Que nós, os que estamos vivos, não vamos preceder aqueles que partiram. Quer dizer, não vamos subir a Deus antes deles. Por quê? Porque todos vão encontrar com Deus no mesmo momento. E também em Lucas capítulo 20, versículo 38, Jesus Cristo, sendo indagado sobre a ressurreição dos mortos pelos saduceus, ele disse: vocês não conhecem as Escrituras? Você não vê o que está escrito? Que Deus chama Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É Deus de mortos ou Deus é Deus de vivos? Logo, Deus é Deus de vivos. Então, para encontrar-se com Deus, precisa estar vivo. Quando vai ocorrer essa ressurreição? Porque há duas ressurreições: a ressurreição para a salvação e a ressurreição para o juízo final e a condenação. A ressurreição do juízo final e para receber a condenação, aqueles que não fazem parte do povo de Deus por não ter aceitado Jesus Cristo, se encontra em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Mas depois vamos deixar os textos aqui na descrição desse vídeo, segundo a graça de Deus. Amém? Isso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Sempre faço menção nos vídeos, nas ministrações, quando pregamos, a respeito que até mesmo Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, Filho amado, Deus aqui na terra, sem pecado, ele, para ascender aos céus, para subir, primeiro ele teve que descer. Então Jesus morreu e Jesus não foi para o céu, como alguns pensam, morreu, foi para o céu. Não, toda aquela pessoa que morre não vai para o céu, antes desce para o mundo dos espíritos, para baixo e não para cima, para o Hades, não para cima. Então o que ocorre? Jesus, ele deu a vida dele na cruz, ele morreu, então ele desceu às partes mais baixas da terra. Só que
ao terceiro dia ele ressuscitou. O fato de Jesus ter subido aos céus foi pelo fato também dele ter ressuscitado. Deus o ressuscitou. E nós encontramos uma passagem muito tremenda que fala sobre isso em 1 Coríntios 15. Aqui até fez uma anotação aqui. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20 a versículo 26, fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Que o motivo do pecado, na verdade, aliás, o motivo da morte, perdão, o motivo da morte é o pecado. Então, a morte entrou no mundo por um homem, por Adão, que pecou, e passou a todos os homens essa situação de termos que morrer. Mas assim também diz o texto, que por Jesus Cristo, segundo Adão, todos passaram a serem vivificados por Deus e para Deus. Então, quando cremos em Jesus Cristo, aceitamos Jesus Cristo, estamos debaixo da promessa da ressurreição e da vida eterna. E ainda diz mais no capítulo 15, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, em Deus, no Espírito Santo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque essa vida é passageira. Agora, a ressurreição, após a ressurreição, não, é uma vida eterna. Tanto na companhia de Deus, no céu para a eternidade, quanto no Hades, tanto no céu, no inferno. Vai ser lançado no lago de fogo. Então, é uma eternidade em tormento. Então, quer dizer, a eternidade vai vir, tanto para os bons quanto para os maus. Só que aqueles que estiver com Cristo, bênção. Aquele que estiver sem Cristo, perdição eterna. Isso vai acontecer. Olha, também encontramos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, dizendo o seguinte, que feliz é aquele que fizer parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição vai se dar no arrebatamento. Claro que vai haver umas ressurreições intermediárias, né? Como o caso das testemunhas, ali de capítulo 11 de Apocalipse e outras situações. Amém? Mas a ressurreição para a vida eterna se dá em Cristo. Amém? No arrebatamento daqueles que já morreram. Os mártires, os 144 mil, que vai ser após o arrebatamento, esses vão ser uma ressurreição intermediária. Agora, a ressurreição do juízo final vai ser para a condenação. Também temos um trecho também em Daniel, capítulo 12, versículo 2, que diz que muitos vão ressuscitar ainda no juízo final, muitos vão ressuscitar para salvação, porque vai acontecer salvação no período da tribulação. Agora, muitos também, mas muitos mesmo vai ressuscitar para a condenação eterna. E todo aquele que não for achado no livro, tanto Daniel capítulo 12, versículo 1, como também Apocalipse capítulo 20, versículo 15, fala do mesmo assunto. Toda aquela pessoa que ressuscitar, que não for encontrado o seu nome no livro da vida, no livro de Deus, em Apocalipse diz no livro de Jesus Cristo, no livro da vida, e em Daniel fala somente do livro. Então, assim, que se não tiver escrito ali, não terá salvação, mas será lançado na perdição, no inferno mesmo, para toda a eternidade. Então, amados, sabendo disso, o que convém? Convém servirmos a Deus com alegria, sabendo que a situação da igreja não vai perdurar para sempre aqui na terra e debaixo de perseguição. Não, vai existir um galardão, vai existir uma ressurreição, galardão, uma vida eterna em Deus. Então, olha, fica firme com Deus. Você que é cristão, toma posse, seja você uma bênção. Enquanto estivermos aqui, sabe, vamos dar o nosso melhor. E quando chegarmos lá, vamos louvar muito a Deus, glorificar a Deus em todo o tempo. Por quê? Porque o Senhor tem preparado para a igreja uma grande e poderosa salvação que nada e nem ninguém pode nos tirar. Então, o que ocorre? Somente nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos seguir em frente com Deus ou podemos desistir. Mas longe de nós desistirmos. Por quê? Porque Deus não se agrada daqueles que voltam para trás. Né? Hebreus capítulo 10, versículo 38 fala sobre isso, 37 em diante. Fala sobre isso,
que o justo vai viver da fé e ele não pode recuar. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então, seja você um cristão que sempre para frente, crendo em Deus, vivendo os milagres de Deus, porque enquanto estivermos nessa terra, temos a promessa de vivermos os milagres de Deus e, vivermos bem. Então, que Deus te abençoe, que o Todo-Poderoso te dê graça, te dê paz em todo o tempo. Amém? Fica aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, um grande abraço, que o Senhor esteja sempre contigo, com a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém, graças a Deus.